Este podcast é uma realização O Historiante. E aí, historiantes, estamos aqui em mais um podcast. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que muitos especialistas estão apontando que vai cair no Enem, com certeza, e que é um assunto que está ligado ao dia a dia na cidade, né? E não só a cidade, todo mundo que utiliza-se de veículos, se utiliza de transporte, tem que tratar sobre esse assunto, que é mobilidade urbana. Hoje a nossa mesa redonda está composta aqui por mim, o professor Paulo Magalhães. Está presente aqui também o imorrível Kleber. E aí, Kleber, dá um oi. Um oi? Dá um oi. O cara que morreu semana passada está de volta essa semana. Ressuscitei, graças às entidades. A gente já estava pensando no seu testamento. Pois é. Estão aqui também Lídia Verônica, dá um oi. Oi. E o Márcio Fabiano. Olá, como vão vocês, queridos e queridas? Bom, pessoal, a gente vai começar esse podcast seguindo uma outra lógica, né? O podcast anterior ele teve um tema bastante discutido, enfim. E nós estamos aqui com alguns comentários e tratando sobre essa questão, né? Sobre o feminismo e algumas pessoas se posicionando. E a gente achou interessante, enfim, trazer esses comentários para compartilhar com vocês. Então, vai começar um novo quadro, né? A gente comentando esses comentários, que eu não sei o nome ainda, não vou dizer o nome ainda, vai entrar na vinheta agora. Ah, é? Então tá. E estamos aqui com alguns comentários. A ideia é a seguinte: eu leio o comentário. Vai dizer o nome? E aí pode ser, eu vou falar o nome da pessoa, inclusive, que fez o comentário. E aí cada um, vamos rodar assim, vou fazer 3 comentários, cada um faz uma reação para o comentário que foi feito. Tá certo. Pode ser interjeição, pode ser um grito, pode ser uma frase, enfim. Pode ser um ha. Vamos lá. Bom, esse comentário aqui foi no Facebook. Márcio, você reage a esse comentário dele. E os machicídios? Por que ninguém fala nada? Os machicídios. Você viu, gente? Criatura, melhore. Não existe machicídio no Brasil. Não existe. Não existe machicídio, não. Isso não. Ninguém, muito raramente um macho mata um outro macho por uma questão de gênero. Mata-se por vingança, por disputa, por ódio, por outras coisas. Mas sempre achando que... mas nunca achando que aquilo vale prejudicar. Ao contrário do feminicídio, que você mata usando sua força. Pelo amor de Deus, querido. Não existe machicídio, não. Pelo amor de Deus. Achei engraçado. E os machicídios? Tem um grupo de mulheres matando homens por gatinho. Matando porque estão apaixonadas. Ok. Essa Lídia, sua vez. Esse foi no Instagram, tá? Concordo em tratar homicídio como homicídio. Morte é morte, seja homem ou mulher. Essa distinção criada não corresponde ao princípio da equidade. Não, mas ele tá certo. Percebo que o gênero masculino vem sofrendo a demonização, enquanto o feminino vem basicamente sendo colocado em pedestal. Acredito que o respeito, assim como os direitos, devem ser mútuos, ambos devem compartilhar. Aí ele errou feio. Ou isso deve acontecer, ou criamos a lei do heterocídio, visto que a taxa de mortalidades relativa ao sexo masculino é de mais de 90% registrados em 2016. Menos de 8% foram de mulheres. Para se era uma ideia, nesse ano, para se ter uma ideia, nesse ano foram mais de 61 mil assassinatos, pessoas morrem, mas estamos preocupados debatendo feminicídio e afins. Errou feio, errou rude. Olha, Márcio já falou aqui, né? E realmente ele começou certo. Homicídio é homicídio. Homens sim, mulheres morrem. Mas o motivo das mulheres estarem morrendo é diferente, né? Então, a primeira parte a gente considera como ok, agora o resto precisa ser discutido, né? Mas como ele não faz parte desse grupo, eu acho que ele poderia ficar calado. Perfeito. Quando a gente quiser falar de homicídio, a gente chama ele, né? Kleber.
Lá no Instagram também. E a solução do feminicídio não está nas mãos do movimento feminista. É uma coisa que... Algumas perguntas que nós vemos no nosso Instagram, que a gente depois fica até se perguntando, poxa, realmente a gente ouviu essa pergunta. Não, essa questão de não estar só no movimento feminino não vai estar também só no movimento feminista. O movimento feminista foi muito importante para a aprovação de leis e para inibir a violência masculina contra a sua cônjuge, namorada, mulher, amante, filha e por aí vai. Mas também vai passar pelo próprio machismo. O machismo que tem que ser suprimido, porque não adianta o homem achar que é dono de uma mulher, que a mulher é sua posse, digamos, sua posse territorial, que ele vai fazer o que quer com ela, e se ele der um tapa nela, vai ser porque ele está correto e ela vai estar errada. Isso daí é uma das situações que tem que ser acabada para não vermos mais o feminicídio. Ok. Bom, gente, é isso. As perguntas... Aí tem muitas outras, inclusive, não, a melhor que parte viu, né? que homens comentam no post, né? É. Por favor, homens e sereias Um heterocídio. não falam sobre Um feminicídio homicídio. ou causas femininas, por favor. Você não tem útero. Eu vou ficar sempre com a boca cheia para evitar. Infelizmente, Márcio, a gente de vez em quando a gente encontra esses daí nos direct, nos Não. comentários. A última coisa que aconteceu no historiante foi um cara que me mandou um direct dizendo: vocês deveriam se envergonhar do que fazem, vocês deveriam estar presos em países sérios, vocês já estariam atrás das grades. Aí fica pensando, meu Como Deus. historiadores, eles estão vendendo. Pois é, na Alemanha nazista estaríamos atrás das grades. Ele tá certo. Tem que países. Por isso que eu já tenho meu passaporte novo. Quero nem saber. Vou Bom. para a Alemanha. Vamos lá. E aí, você que está escutando, se você quiser também ver seu comentário aqui no podcast, é só você deixar um comentáriozinho aí, tanto nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, quanto no nosso quanto no nosso app. Então, se você não tem nosso aplicativo móvel, vai lá na Play Store e baixa para você acompanhar nossos podcasts e também interagir com a gente. Bom, eu vou começar aqui falando um pouco sobre uma notícia que saiu da Folha de São Paulo. Um dos fundadores do Waze, o Uri Levin, ele é israelense, ele esteve aqui no Brasil e durante a sua palestra ele falou o seguinte: o futuro da mobilidade urbana é o transporte público. Dentre outras várias questões que ele vai apontar, ele como fundador do Waze, ele vai dizer o seguinte: ele é um dos colaboradores de um outro aplicativo chamado Moveit, que é um aplicativo voltado especificamente para... É como se fosse o Waze, só que do transporte público. Ele diz que o Moveit cresce mais que o Waze. A proporção é muito maior de crescimento do Moveit em relação ao Waze. Então, ele dentre outras coisas, aponta que o futuro desse transporte, dessa mobilidade urbana está ligado ao transporte público e que futuramente, se ainda existem pessoas, donos de grandes concessionárias, que pensam que produzir carros convencionais do modo que nós estamos produzindo é o futuro da mobilidade urbana, eles estão muito enganados. Segundo ele, futuramente, nós vamos falar sobre carros totalmente automatizados, em que a gente não precisa dirigir, e que vai ser uma grande coisa, uma coisa muito engraçada quando a gente virar para os nossos netos e falar: no nosso tempo a gente dirigia os carros, porque futuramente os carros serão totalmente automatizados e serão dirigidos pelo computador de bordo, né? E em relação a isso, a gente pega essa fala dele e pensa, vou colocar dentro de um contexto, que é o contexto da mobilidade urbana que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né? Das nossas grandes capitais, apesar de algumas delas, por exemplo, São Paulo ter um sistema de metrô bastante desenvolvido, ainda assim a proporção é muito inferior do que em outros países com população muito maior. Então aí eu vou jogar para vocês, caros queridos colegas dessa mesa redonda, qual a opinião de vocês sobre essa questão da mobilidade urbana? Estamos ou não estamos tão defasados assim? Bem, no Brasil nós tivemos em 2012 uma lei em que as cidades, os municípios, deveriam entregar seus planos de mobilidade até o ano de 2015.
chegou o ano de 2015 e apenas 5% das cidades entregaram algum plano. O plano, então, essa lei foi prorrogada para 2018. Abril agora desse ano, 2018. E adivinha? Ela foi prorrogada para 2019 porque as cidades não aderiram novamente à lei de mobilidade urbana. Ou seja, nós vemos aí que o Brasil, infelizmente, nossas autoridades públicas, algumas vezes ficam em defasagem nesse desenvolvimento de várias áreas sociais, infelizmente. E nós temos aí exatamente essa questão da mobilidade pública, que é algo, da mobilidade urbana, que é algo muito importante, principalmente para as megacidades que estão surgindo no Brasil. Cidades que vêm crescendo desordenadamente e que, graças a essa falta de um plano de desenvolvimento para essa mobilidade, vem criando vários, enxames de carros em locais que não tem como abarcar tantos automóveis juntos no mesmo local. Olha, eu acho que quando a gente começa a refletir sobre mobilidade urbana, nós precisamos distinguir duas coisas. Uma, o que você falou é correto, é atualíssimo, Kleber. De fato, as cidades estão crescendo, estão virando muitas cidades no Brasil estão virando grandes cidades, grandes metrópoles. E significa que as pessoas precisam se mover de um lugar para o outro, para trabalhar, para passear, para lazer, para viver, para tudo. Contudo, tem uma corrente no mundo, também no mundo mais avançado nessas discussões, dizendo que na verdade o que nós precisamos é desacelerar. Nós não precisamos mais de tantos carros, nós não precisamos mais de tanta movimentação. Eu vou deixar uma coisa para o pinga-fogo, mas eu quero refletir o seguinte: países avançados, eles podem até discutir a desaceleração de seus movimentos, de sua mobilidade, eles podem até e estão discutindo transporte público com muito mais subsídios do que nós. Mas nós somos um país que ainda é pobre, onde tem um monte de gente que agora que está conseguindo, nos últimos 10, 15 anos, é que conseguiu comprar sua moto. É que da sua moto passou para o seu carrinho sedã, para o seu carrinho pequeno, que do seu carrinho pequeno passou para outro. Quer dizer, ainda no Brasil nós ainda temos um monte de gente que ainda não teve a oportunidade de ter um veículo, um carro. Você sabe que nós herdamos, ou nós fomos também impostos pelos americanos a amar os carros. Necessariamente você não precisa de um carro para viver. Não precisa. Eu acho que, aí é uma opinião minha, uma pessoa que anda de carro em São Paulo para se mover, pelo amor de Jesus, eu conheço São Paulo, é melhor você andar de metrô ou tentar de outras condições. Volto a falar, tem questões sociais, tem questões de educação aí. Andar de metrô, de ônibus no Brasil é coisa de pobre. A gente não quer ser pobre, nossos preconceitos são pobres. Mas eu vou guardar umas coisinhas para tentar vocês depois. Eu tô um pouco por fora desse assunto, né? Você é rica. Eu dei uma lida bem por cima, assim, nos blogs da região sobre a temática, né? E eu acho que devido à crise o consumo, né, de compra de automóveis diminuiu no Brasil inteiro, né? Há 3 anos que as compras de veículos diminuíram bastante no Brasil por completo. E a última coisa que eu li de um blog, que eu vou procurar depois eu falo, eu não esqueci, falando que houve um crescimento absurdo, né, de 2010 a 2016 aqui na região, né? Então eu vi que o IBGE fez uma estimativa no estado de Pernambuco, um veículo para cada 3 pessoas no estado todo. Então é absurdo, né? Imaginar que para cada 3 pessoas tem um veículo. Onde é que bota esses carros, gente? Cadê o espaço? Porque, né, as cidades aqui, elas não têm estrutura para guardar tanto carro, né? Enfim. Lá em São Paulo, há um tempo atrás, o Fernando Haddad ele se colocou como vamos repensar a questão da mobilidade urbana e vamos investir na questão das ciclovias e reduzir a velocidade dos carros naquelas vias, né? De 60 km por hora para 40 km por hora. Acho que Petrolina tentaram, né, implementar as ciclofaixas para ver se
se havia uma certa mobilidade melhor, né, na cidade. O corredor de ônibus ali na Guararapes. Mas, Agilizou. assim, mas falta educação, né? A sociedade não está educada para usar outros meios de transporte que não sejam os mais confortáveis. Aí vem essa questão. Por exemplo, lá em São Paulo, o que aconteceu foi o seguinte: Fernando Haddad reduziu a velocidade, manteve a questão do rodízio, reduziu a velocidade dos carros nas grandes vias e implementou a questão das ciclovias. O que aconteceu foi que boa parte dos usuários de veículos começou a reclamar. Mas eu estou andando mais devagar. E Fernando Haddad dava a resposta: use bicicleta para ir para os locais. Só que isso era tomado como se fosse insulto pelos motoristas. Então você quer que eu largue meu carro e ande de bicicleta? O que você está pensando? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: a sociedade brasileira é extremamente, como é que eu posso dizer, retrógrada do ponto de vista dessa questão da mobilidade. Então, ter um carro simboliza que você está num status diferente de outras pessoas. Para muita gente é isso que simboliza. Então você se sente superior ao cara que anda de bicicleta. Então aí você pensa, por que eu tenho que dividir o espaço com o cara da bicicleta? Quando eu morava em São Paulo, a gente tinha que ter 2 carros com placas diferentes, porque por causa do rodízio. Então, não lembro, mas segunda, quarta e sexta é 013, né, no final. E daí segunda, quinta, sei lá quando. E justamente para ver se, né, fluía mais. Mas por mais que na rua, digamos assim, né, você pare de competir com os carros e decida andar de metrô, tem um contingente que também é absurdo, né, em São Paulo. Então, até os metrôs são inviáveis como opção, se você tiver com muita pressa. Todo paulista sabe que tem que se programar de sair de casa para chegar 1 a 2 horas ao ponto de destino, né? Porque fora o trânsito, lá fora o tráfego, né, o contingente dentro dos transportes públicos coletivos, né? Absurdo. Eu vou lembrar, há um livro de um americano que trabalhava no jornal The New York Times, e ele era um enviado especial para o Brasil, era o correspondente do New York Times, aquele jornal de Nova York, e ele escreveu um livro chamado The New York Times, e é um livro muito interessante, e ele conta suas experiências, suas observações sobre diversos aspectos da política, da economia, da sociedade brasileira, de como nós nos relacionamos conosco mesmo, enfim. Esse livro, aliás, gerou uma certa polêmica porque ele dizia que o ex-presidente Lula gostava de tomar uma cachaçinha lá no Palácio da Alvorada. Não sei porquê, bobaram uma cachaçinha. Mas enfim. O que tem a ver, né? Não tem a ver e tal. O velho barreiro. Ele como bom pernambucano, né? Não é? Mas ele, em um dos artigos do livro é muito interessante que ele narra, ele foi ao Rio Grande do Norte, salvo engano, Rio Grande do Norte, Ceará. Eu tenho esse livro em casa, mas eu já li faz tempo, enfim. E ele observou que, isso tem uns 10 anos, ele observou que os jegues, os jumentos, estavam sendo substituídos pelas motos. Nas roças, nos distritos, né, nas pequenas fazendas e propriedades. Com a melhora da economia, com os novos financiamentos, as pessoas com menos renda estavam tendo acesso a financiamentos que estavam substituindo o que elas faziam com o jumento, ou seja, levar o leite, levar a produção de sua propriedade, levar mercadoria, se movimentar, ir para um lado e para o outro, foram substituídos pelas motos. Foi o que aconteceu, que eles começaram a abandonar os jumentos, e os jumentos estavam indo para as BRs, e isso trouxe um transtorno, porque estava tendo muito acidente. Eu trago esse artigo, eu achei sensacional, só por esse ensaio já vale a leitura de todo o livro, mas eu trago isso para falar de uma coisa muito interessante. Nós nunca tivemos, a maior parte da população brasileira nunca teve acesso ao automóvel. E foi criado achando que apenas com o automóvel poderia se mover, o que é inverdade. Na verdade, você pode se mover a pé, de bicicleta, de ônibus, de trem,
de barco, você pode se mover de metrô. Você Fora a questão da própria distinção social. Exatamente. Quero ter um carro. Mas ter um carro significa ter uma outra distinção. Então, nós nos vemos agora em 2018 com essa situação. As cidades crescendo, as megalópolis ficando cada vez mais complicadas, a sua mobilidade urbana por causa do excesso de carros e por causa do não investimento em transporte urbano, em outros transportes alternativos, certo? E nós temos vendo esse impedimento. Por exemplo, eu sempre achei estranho por que acabaram com as vias férreas no Brasil? Por que a gente, um país desse tamanho, não se anda de trem? Na Europa você anda de trem para qualquer lugar de toda maneira, é legal, já está ali, já tem 100 anos, 150 anos. Aqui foi se acabando. Por que a gente não anda tanto de navio, não anda tanto de barco, com tantos rios, com tanto mar, com tanta costa? Por que esse foco especificamente no carro? Você tira a questão da crise do abastecimento que teve com a greve dos caminhoneiros, gente. A gente é tão dependente das estradas, das vias rodoviárias, que praticamente o Brasil parou, tudo encareceu, os produtos ficaram parados com os caminhoneiros e a gente ficou esperando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vai ter um colapso. Então a gente ficou meio que à mercê. Então somos um país extremamente dependente dos automóveis, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista das rodovias do nosso país. Então boa parte do escoamento dos produtos comercializados, enfim, o que vai para o porto, para os portos, o que volta dos portos, vai pela estrada. Então, por onde é que a gente vai desse jeito? Sabe? Por isso que eles colocam o preço que eles querem, frete. Inclusive o produto recebe um valor a mais por causa do frete daquele caminhão. Entendeu? Essa questão exatamente da extinção das ferrovias no Brasil vem exatamente com o surgimento dos automóveis no Brasil. Para se incentivar a compra, a aquisição de automóveis, começou-se um plano de erradicação de ramais antieconômicos. Isso já nos finais da década de 1950 e início da década de 1960. Com esse plano, começou-se literalmente a se extinguir ferrovias uma atrás da outra, exatamente para dar privilégios aos carros. Porque não poderia ter uma concorrência contra os carros, que eram as indústrias automotivas, as montadoras estavam chegando no Brasil, e não poderia ter uma concorrência forte das ferrovias contra o modal rodoviário. E aí deu no que deu. O Brasil está numa situação de extrema defasagem com o modal ferroviário e extremamente dependente das rodovias. E, como o professor Pablo já lembrou, veio a greve dos caminhoneiros, em que aconteceu desabastecimento de vários produtos nas principais cidades do Brasil. Sobre essa questão dessas dificuldades políticas com a mobilidade urbana, a gente lembra da Copa do Mundo. A FIFA sempre, quando escolhe um país sede, sempre pede o que para as cidades que vão ter estádios? Faça várias reformas para o legado pós-Copa. E um dos legados sempre é o quê? Mobilidade urbana. Na África do Sul ocorreu isso, criou-se metrôs, BRTs, que é o ônibus rápidos, que tem suas faixas exclusivas. Chegou-se no Brasil, o que ocorreu? Temos, por exemplo, Cuiabá, que está até hoje, 2018, com o VLT praticamente não saiu do lugar. R$1 bilhão consumidos para a mobilidade urbana, que ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. Há vagões enferrujando e, se não me engano, a última notícia, agora de 2018, é que no local onde se passaria as linhas do veículo leve sobre trilhos, vão se fazer canteiros com plantas, porque não vão fazer mais o VLT em Cuiabá. Que é uma troca extremamente justa, né? Não, e vai ser um canteiro bilionário de planta. Bilionário. Que a gente vai usar as plantas para... Então, nós temos aí exatamente os legados, o que era para ser feito sobre mobilidade urbana, esse legado que a FIFA exigiu para o Brasil. Passou-se a Copa do Brasil, chegou-se a Copa na Rússia,
4 anos depois, estamos parados na mobilidade urbana. O Rio de Janeiro, no entanto, teve seu desenvolvimento porque foi impulsionado também pelas Olimpíadas. Ou seja, não dava para parar. Porque se parasse a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, chegaria nas Olimpíadas e se iniciaria um caos. Por isso, o Rio de Janeiro acelerou. Mas nas outras cidades... Eu tive a impressão que eles só reformaram os aeroportos, né? No Rio de Janeiro... O pessoal desceu, subiu, ok. A última imagem no Brasil. Agora o resto parece que não teve muita preocupação, né? Ou seja, nós vemos aí a preocupação extremamente pequena dos políticos com relação à nossa mobilidade urbana. Eu queria falar de uma coisa que eu sempre estranho. Primeiro eu quero dizer a você, estudante, historiante, você que é fã aí do nosso podcast, que eu não tenho um carro, eu nunca tive um carro. E eu não morri por não ter tido um carro. Eu acho muito difícil eu ter um carro, porque o carro que eu quero ter custa 300 mil reais e está difícil. Então vamos falar, eu posso falar disso de uma pessoa que circula muito bem por aqui sem ter um carro. Eu trabalho, eu vou ao banco, eu vou ao médico, eu visito minha família e por aí vai. Só que nós temos que pensar o seguinte, eu quero tratar justamente do Brasil e lembrar das experiências que eu tive fora do país. É muito estranho, quer dizer, essa má vontade, essa ausência de um planejamento com lógica. Não é um planejamento logístico só, é um planejamento com lógica, um raciocínio com lógica sobre a questão do transporte, o que realmente a gente precisa, quais as conexões que devem ser feitas. Por exemplo, você faz uma BR, você faz uma estrada, para onde ela vai dar, a quem ela vai servir, como vai ser feito, por que é que nós não temos ainda essas conexões feitas? Estrada BR Porto, estrada BR Ferrovia, estrada BR Ferrovia Aeroportos. Ficam as coisas distantes sendo feitas aqui. O aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, não é à toa que tem esse nome, Confins, porque fica no fim do mundo. É insano você ter... você chegar ao centro da cidade daquela maneira, de tão longe. Então nós precisamos pensar nisso. Agora, de fato, volto a insistir, eu vou ser sempre o chato da educação. Precisamos debater em sala de aula quem precisa do status de ter carro. Por que nós temos tantos carros caros em Juazeiro e Petrolina? E agora eu peço licença aos outros estudantes de outras cidades. Juazeiro e Petrolina tem um número de SUVs, não é isso? O nome SUVs, Hilux, carrões, que impressionam qualquer pessoa que venha de fora, de outro estado do Brasil. Eu tenho amigos, uma que é de Belém do Pará, outros que são do Rio, e mesmo os que são aqui de Recife, Salvador, que ficam impressionados com a quantidade de carros ostentação, carros caros. As pessoas precisam do carro para dizer eu sou melhor que você. Enquanto houver esse pensamento, enquanto houver essa lógica, a gente vai continuar tendo esse estranhamento com ciclistas, esse estranhamento com pedestres na ponte. Eu costumo caminhar pela ponte, não é? Caminhar pelo prazer, pelo lazer, pela saúde. Eu me lembro que muita gente ainda nunca visto você caminha na ponte. Sim, a ponte foi feita para caminhar. Senão não teria um espaço lá para a gente caminhar na ponte. A gente não consegue. Agora, isso é uma decisão de vida, de observar a vida por uma outra maneira. Eu não quero aqui, Kleber, Pablo e Lídia, negar a quem ascendeu financeiramente, socialmente nos últimos anos o direito de ter um carro. O que eu quero é tentar levar apenas uma pergunta. Pinga Fogo, do Márcio. Vocês conseguem me ver sem carro? Posso dar minha opinião? Sem parecer, porque ficou um clima péssimo. Sem parecer presunçosa, arrogante e tudo mais. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu vendi meu carro, né? Pra poder... Minha mãe ficou no Brasil, vendeu meu carro para poder me manter lá. E lá eu andava a pé. Eu não sabia andar de bicicleta.
aos 25 anos eu não sabia andar de bicicleta. Nunca teve essa preocupação de me ensinar e tudo mais. E eu ficava incomodada que via as pessoas na rua, idosos, eles iam fazer feira, mercado, de bicicleta. Todo canto que eu ia, bicicleta, patins, sempre, né, as ciclofaixas e ciclovias sempre muito movimentadas, todas as idades. E daí eu resolvi aprender, eu achei que era um desafio moral aprender a andar de bicicleta. E eu aprendi a andar de bicicleta, e tudo que eu fazia lá era de bicicleta. E a minha mentalidade foi, quando eu voltar pro Brasil, vou comprar uma bicicleta, eu tô sem carro, vou me virar de bicicleta, vou, né? E daí, quando eu cheguei no Brasil, começou as dificuldades. Onde eu vou andar com minha bicicleta aqui? Eu não consigo chegar até o centro de bicicleta sem ser encoxada por um carro, sem ter que parar porque tem um buraco na rua, sem me sentir segura, por exemplo, para voltar para casa mais tarde de bicicleta, como mulher, né, na rua, que eram coisas que eu sentia muito confortáveis. Então, só de ir andando, usar bicicleta ou patins para andar daqui para lá. E eu senti que no Brasil eu não tinha essa segurança, não só como mulher, mas como cidadã, de pegar a bicicleta e sair por aí, né, sem ter medo de ser atropelada, de ter meu espaço na rua. Então, sei lá, hoje eu penso, não dá pra grandes locomoções assim, sem carro. Eu não consigo viver. Hoje nessa conjuntura não tem condição mesmo não. Imagina você morar numa grande capital e você depender do transporte público. Vejo constantemente, por exemplo, em Salvador, casos de greves, de algum acidente que aconteceu com algum ônibus, enfim. E a cidade para 100%. E aí você vê inclusive a qualidade do transporte. Você pega os trens, os metrôs, Rio, São Paulo, você vê as pessoas extremamente abarrotadas, espremidas, é uma lata de sardinha, né? Então é um caos terrível. Então o brasileiro hoje, o brasileiro médio que trabalha, vai para o comércio trabalhar e tal, que usa esse transporte, ele simplesmente é um grande guerreiro. Porque para você sobreviver dentro dessa... Fora a questão do patrão, no gogó dele, falando, ó, não atrasa, se atrasar, e ele chega para dizer, mas a questão foi o transporte público. Aí o patrão diz, não, se vir, você tem que estar aqui tal hora. Então, o brasileiro médio hoje sofre absurdamente para poder se locomover sem um carro, entendeu? Agora, fazendo outra comparação aqui rapidinho. Quando eu morei em Curitiba, Curitiba é modelo de mobilidade do Brasil. Tanto que eu trabalhei numa empresa de transporte coletivo, né? Recentemente saí da empresa e quando eu comecei a trabalhar, eu tinha praticamente acabado de voltar para Petrolina, né? E daí eu vi que era um sistema revolucionário aqui da região, né? Você sabe o horário que o ônibus chegou, um aplicativo para você acompanhar o transporte, né? E daí eu descobri que o meu chefe tinha implementado aqui esse sistema, que ele tinha ido na França e tinha ficado apaixonado. E daí ele descobriu que tinha em Curitiba, né? Sistema de mobilidade dos ônibus, ter os seus locais para transitarem e ter os pontos certinhos e horários de saída e chegada, e que aqui às vezes não funciona porque os ônibus não têm, né, a sua via própria. E o que eu ia falar de Curitiba é que eu tinha muitos amigos que usavam bicicleta para ir para o trabalho, e a prefeitura ela faz esse diálogo com os cidadãos, né, de educação. Gente, tem que estar a tantos metros do ciclista, tal faixa é do ciclista, sempre educando a população como usar as vias, né? E eu acho que tá ligado à educação, né? Enfim, em Curitiba eu não usava carro e não sentia falta de jeito nenhum. Olha, eu vou contar o exemplo de agora quando eu fiquei de férias.
e eu fui a Salvador, e de lá eu fui pegar um voo para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez eu utilizei o metrô de Salvador. Não foi a primeira vez não, acho que era a terceira ou quarta, mas enfim. Eu quero falar aqui do bairro onde a minha tia mora, que é no IAPI. Você tem lá uma estação de metrô que se chama Retiro, e dessa estação do Retiro você vai até o aeroporto, a estação final, em 33 minutos que eu contei no relógio. Se fosse de carro, eu levaria talvez um pouco mais, dificilmente um pouco menos, talvez um pouco mais, porque eu saí cedo, né? Eu saí 7h30 da manhã, era um domingo, não tem trânsito. Mas a grande diferença foi no bolso. Se eu tivesse ido de táxi, eu gastaria R$100, porque eu já tinha feito essa corrida antes. E de metrô eu gastei R$3,70. E fiquei pensando, por que o metrô de Salvador demorou tanto tempo? Um metrô problemático, houve muitas discussões, né? O metrô demorou bastante, foi apenas a decisão do atual governador da Bahia que realmente resolveu colocar o metrô para funcionar. E isso numa cidade que é completamente carente de soluções de urbanidade, de mobilidade, que é Salvador. E aí eu sempre fico me perguntando, por que tanta insistência no carro apenas para ter status? Bom, só se cair status na prova do Enem, né? Nós não estamos discutindo status. Mas eu queria levar uma reflexão para você que está nos ouvindo. Realmente você precisa desse status? Não é bem melhor você viver tranquilo, sem ter tanta agonia? O metrô de Salvador é um exemplo de que a mobilidade urbana deve ser feita pensando na maior parte da população. Quer dizer, você precisa que um número maior de pessoas que estejam em determinado local circule pelo máximo de locais possíveis em toda uma cidade, e que elas possam fazer isso de maneira barata e eficiente. Mas a gente continua pensando em carro. Eu tenho outro pinga-fogo. Nossa, um double pinga-fogo. Pinga-fogo do Márcio. Eu vou falar da minha experiência. Eu tenho um imóvel que vale hoje R$110 mil. É um village, num condomínio, num bairro de classe média baixa aqui, em Juazeiro. Muito bem. Eu comprei esse imóvel, ele está avaliado nesse valor, R$110 mil. Uma coisa que me espanta quando eu não moro lá, né? Eu moro no centro de Juazeiro, mas quando eu vou lá por uma reunião de condomínio ou outra, é a quantidade de carros que custam entre R$70 e R$90 mil nas garagens desses villages que custam R$110, R$120 mil. Alguns custam um pouco mais, R$130 mil, porque os moradores fizeram melhorias. Ora, queria saber o que é que vocês pensam. Como pode uma pessoa comprar uma casa de morar de R$130 mil e um carro de 70, 80, 90? Eu fico pensando, essa pessoa dá mais valor ao carro? Com certeza. Porque se eu tivesse 130 mil e mais 70, eu iria comprar um imóvel de 200. Sim. Eu iria morar melhor, não é? Mas você veja, então a quantidade de... Bom, atenção você patrocinador, a quantidade de Toyotas, eu vi uma Hilux, eu vi uma S10 no meu condomínio. Agora tá a quantidade que eu não consegui entender, Lídia, Pablo e Clélia, eu não consegui entender. Você compra uma coisa que custa 110, 120 mil, tem 2 quartos, 2 banheiros, não sei o quê, e compra um carrão de 80, de 90 e bota na tua garagem lá um Hyundai, um Honda Civic. Status. Você mora num condomínio popular, mas está com um carrão. Engraçado, né? Em São Paulo, alguns amigos tinham esse questionamento, né? Por que as pessoas moram tão mal? E as pessoas moram tão mal e tem carros, veículos tão caros, né? Por que você, onde você passa maior tempo, né? É um lugar tão, né, tão pequeno, um carro fofo, tão sem conforto, estruturado, e seu carro é, né, conforto, segurança, estabilidade e o melhor visual, né?
4 airbags, Realmente. ABS, Por quê, né? É algo a se refletir. autoparque. Vamos lá, vocês dois, não escapam não. Não, mas é só que a gente tem que pensar o seguinte também. Essa problemática no Brasil está muito ligada a status, obviamente. Mas qual seria a solução para essa questão da mobilidade urbana? Alguns países, por exemplo, como notoriamente o Japão, tem um sistema de transporte público fenomenal. Então você mora lá, você não precisa ter um carro, você não precisa ter outra coisa. É porque lá não tem, lá não tem nem onde colocar o carro. Sim. Então você simplesmente tem acesso ao metrô que vai levar para tudo quanto é canto. Se você for pegar as linhas de metrô de Tóquio e você for comparar, por exemplo, com São Paulo, proporcionalmente em número de habitantes, o metrô de São Paulo é ínfimo em comparação com o de Tóquio. Eu não vou falar nem de Salvador, gente. Salvador é uma piada em comparação com qualquer metrô de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, assim, qual seria, no caso, a solução para isso? Você acabou falando uma coisa que eu achei interessante, essa questão da integração. Metrô, ônibus, ferrovias, aeroportos, portos. Qual é o ponto de guinada? Aonde a gente tem que investir, ou aonde a gente tem que conduzir nossos investimentos do ponto de vista de melhorar a mobilidade urbana no Brasil, por exemplo? Que possivelmente vai ser a questão da redação do Enem. De que modo podemos, ou qual a solução, ou quais caminhos nós podemos tomar para melhorar a mobilidade urbana no Brasil, tendo em vista todo esse processo. Claro que é uma questão de status, o cara vai abdicar do carro dele, será? Não sei. Também não sei se o carro vai continuar sendo estigma de riqueza, porque ele foi estigma de riqueza muito, por exemplo, na questão no contexto dos anos 50, quando a produção de carros ela chegou tanto nos anos 30 quanto nos anos 50, a produção de carros chegou num nível tão alto que era uma coisa assim, era um desejo de consumo, era uma questão sabe, aquela coisa do American Way of Life, você ter um jeito de viver americano, que é o ter o carro, e aqueles carros com aquele rabo de peixe, né, aquela coisa pomposa, maravilhosa e tal, mas o mundo é outro, né, o mundo mudou, nós não somos mais um mundo, por exemplo, postos de emprego que existiam há 50 anos atrás não existem mais, práticas sociais que existiam há 50 anos atrás não existem mais. Possivelmente a relação que nós temos com o carro hoje não vai existir mais futuramente, entendeu? É por isso que o cara, um dos fundadores do Waze, como eu falei no início do podcast, ele chegou e falou: o futuro da mobilidade não está ligado ao carro, está ligado ao transporte público. E é o modo como nós tratamos esse transporte público que vai falar muito sobre nós. Então, qual seria o caminho para isso? Só botar também uma situação também que eu não sei se já foi comentado, num pequeno momento que eu saí aqui, sobre a questão das motos, que é um item da mobilidade urbana que está em franco crescimento no Brasil. E os mototáxis também, né? E nós vemos exatamente como um problema público, porque atualmente há inúmeras reportagens que mostram que em algumas cidades chega até ser de 80% o número de acidentados com motocicletas. A Confederação Nacional de Mobilidade, eu acho. Enfim, ela falou que 45% cresceu, né, nesse primeiro semestre de 2018. Como é que se fala? Comprar moto, né? Sim, o crescimento de moto. Sim. O crescimento de moto. E, como você está falando, tanto acidente e ela não para, né? De crescer e acidente, as porcentagens de acidente com moto são muito maiores, né? Não vou faltam as palavras. É que eu acabei de ler sobre isso aí que o Kevin está falando, que os acidentes com moto são maiores que são... As taxas são maiores que de carro, e o consumo de moto continua sendo muito maior do que de carro. Logicamente, vem pela questão da aquisição de um bem que as pessoas desejam.
Assim como o carro, uma moto é um bem de consumo que muitas pessoas desejam ter. Aquela pessoa que anda a pé, aquela pessoa que anda de bicicleta, vai em um momento sonhar em ter sua moto. Cabia às cidades terem, por exemplo, ciclofaixas, faixas exclusivas para motos. Porque das situações que levam a acidentes é exatamente essa divisão louca no trânsito, entre nem divisão, essa disputa de espaço entre carros e motos. Isso aí vem a causar muitos acidentes e, como eu já falei, em algumas cidades chega a ser 80% do número de hospitalizados no trânsito serem de motoqueiros. Perpassa também aquela questão do Smart Cities, né, que são as cidades inteligentes. Que muita gente associa apenas a questão da conectividade, não é. Ela ser inteligente como um todo, nas suas vias de acesso, no seu processo de coleta de lixo, coleta inteligente do lixo e o reaproveitamento desse lixo, perpassando também a questão do transporte público, entendeu? Então, em um contexto de Smart Cities, é quase que pré-histórico a gente falar sobre, por exemplo, vamos implantar uma ciclovia. Isso já deveria ter sido implantado há muito tempo. Isso já deveria ter sido colocado há muito tempo. E causa uma estranheza, a pessoa chega até a ficar parva, por exemplo, grandes cidades brasileiras ainda não terem ciclovias assim, bem estruturadas, bem organizadas, entendeu? A gente mora numa região que, vamos lá, tem muita movimentação, ok, mas ainda não se compara com uma capital. Mas mesmo assim, é de se pensar. O que é que, por exemplo, nossa cidade, por menor que seja, ela está fazendo por essa questão da mobilidade urbana? Você sabe que o nosso sistema público aqui de transporte, de ônibus e tal, é uma questão terrível, entendeu? Você ainda encontra gente andando em ônibus que, meu Deus, que condições são essas? Né? Como é? Que é quase um pau de arara. Então, dentro desse contexto, o que fazer? Ciclovias integradas, espaço para o motociclista andar e o carro não. Fato é que, eu assisti uma reportagem na Globo News interessante sobre esse assunto. Daqui a 20 anos, o sistema público, tal qual ele é, na sua estrutura, ele vai ser totalmente obsoleto e insuficiente para suprir a demanda de pessoas que precisam se locomover dentro da cidade. Então perpassa uma transformação no modo como a gente entende a mobilidade urbana. Exatamente. Entendeu? E eu penso o seguinte, nós precisamos levar para quem nos ouve uma reflexão que todos nós vamos ter que ceder um pouco. Os donos de automóveis vão ter que ceder, os que utilizam metrôs, bicicleta, ônibus, o que quer que for, todos nós vamos ter que passar por algum conflito e vamos ter que ceder, porque não vai dar para todo mundo. E esse modelo que está aí, como o professor Pablo falou, já causa problemas demais. As coisas precisam ter solução. Eu vou voltar a falar de quando eu estava de férias, né, que eu andei de transporte público lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu me resolvi muito bem. Muito bem. As pessoas perguntam, você vem de ônibus. O Brasil, olha, a gente precisa realmente ler muita história, a gente precisa ler o que foi que aconteceu com a chegada da corte portuguesa, não é, meus queridos professores e colegas? O que foi que aconteceu quando a corte portuguesa veio para cá? Por que ela saiu corrida lá por causa do Napoleão? A gente precisa falar de autoestima, a gente precisa falar de como as coisas foram feitas para a gente entender a nossa natureza, o nosso espírito de nação, quer dizer, acabar com essa coisa de que Nelson Rodrigues falava tanto, esse nosso espírito de vira-lata. Não precisa de carro, não precisa. A América, onde eu morei, na Califórnia, de fato eles têm uma relação de amor, de muito amor com os automóveis. Só que tem uma coisa muito interessante, eu quero lembrar vocês. Lá eles conservam muito os carros, então tem vários carros ainda dos anos 70, eu morei nos anos 90, então tem vários carros dos anos 70 e 60 em ótimo funcionamento. Isso é interessante sob o ponto de vista de transmissão de poluentes, essas coisas todas. Embora, evidentemente, houvesse, onde eu morei lá em Sacramento, tinha ônibus, não tinha metrô, tinha trem urbano.
Mas é bem melhor você se locomover de carro. Mas eu me locomovia naturalmente de transporte urbano. Na Alemanha, então, é show de bola, porque na Alemanha tudo funciona, né? Funciona o metrô, funciona a ciclovia já há muito tempo, e as pessoas não ficam tão ansiosas por terem essa questão de carro. E acho que também carro significa uma coisa que o brasileiro ainda não é muito legal. Carro significa seguir regras. A gente não gosta de seguir regras. A gente não gosta de seguir regras de trânsito. A gente inventa grupo de WhatsApp para poder saber onde é que está tendo blitz. Os famosos grupos de blitz. Os famosos grupos de blitz. Então, quer dizer, se eu crio um grupo de WhatsApp para burlar uma lei que foi criada inclusive para garantir a minha vida, porque dirigir alcoolizado você tem mais chance de ter um acidente, tá entendendo? Sempre a gente acaba, vai, discute e bate lá na educação. Então a gente não consegue, né? Quando eu falo a gente, eu vou dizer, nós não conseguimos seguir regras. Não é? A gente se chateia quando as prefeituras tentam ordenar o trânsito colocando, não é? As vias de estacionamento, colocando isso, colocando aquilo. A gente quer sempre resolver. A gente estaciona. A minha casa tem um Fusca que é da minha tia, está dentro da garagem, ela criou a casa com a garagem, mas o povo estaciona na garagem. Estaciona na garagem. A gente não consegue entender isso, a gente quer sempre essa correria. Por isso que eu falo, o paradigma tem que ser mudado. A verdadeira revolução é a revolução individual. Quando eu coloco em mim, eu não preciso tanto dessa agonia para viver, eu preciso entender e respeitar o outro. A gente não consegue, não. Quando eu fiquei sabendo dos grupos de blitz do WhatsApp, eu digo, olha... Nada pode superar. Não, olha, se tiver uma explosão atômica, nós vamos sobreviver, porque o brasileiro vai... grupo do WhatsApp, corre pra montanha, corre lá pra Serra da Batateira, que lá o ar tá limpo. Entendeu? Minha gente. Bem, para passar sobre essa questão, você que vai fazer Enem, vestibular, se cair lá sobre mobilidade urbana, vai ter sobre essa questão também, como o professor Márcio falou, sobre a questão da pessoa superar esses paradigmas. As pessoas vão ter que ceder em dados momentos sobre, digamos, esse seu direito de ter o seu carro, de seu veículo de transporte, vai ter que ceder um pouco em detrimento exatamente do coletivo. E como falamos de coletivo, devemos lembrar sempre que para auxiliar nessa mobilidade urbana vai perpassar pela questão do transporte público, do transporte coletivo de massa de qualidade, como existe o BRT, o ônibus rápido, que vai ter suas faixas exclusivas, o VLT, veículo leve sobre trilhos, que não vai ser necessário as escavações de metrô subterrâneos que custam muito caros, vai ser um valor menor, mas aí vai passar pelaquela questão dos políticos de quererem investir de verdade e não fazer como o Cuiabá, que ficou 4 anos tentando inventar um VLT e não conseguiu inventar. Sobre essa questão dos rodízios de trânsito, é algo que é mais paliativo. A questão dos rodízios é mais uma questão de paliativo, porque muitas pessoas, como a doutora Lídia aqui bem lembrou, vai ter 2 veículos em casa, vai usar 2 placas diferentes para circular na cidade, ou seja, a questão de um rodízio é um paliativo. Vamos ter aí também a questão da carona solidária, aquela pessoa que tem 2 ou 3 amigos, que vai precisar se deslocar para o trabalho, todos moram numa mesma repartição, no mesmo prédio, um vai decidir, vamos levar todos de uma só vez, vamos evitar que todas essas 4 pessoas saiam com seu carro, uma pessoa vai levar, vamos rachar o combustível naquele dia, e isso vai evitar exatamente que 4 carros estejam numa via, vai ter só um. Ou seja, vai repassar também pela consciência social e, como aqui já lembrado várias vezes, vai ter que passar também pela essa consciência social de quebrar esse paradigma
da necessidade extrema do carro. Vai ter o seu carro? Vai, mas não é aquela situação de que eu vou morrer se eu não tiver esse carro na minha garagem com um tanque cheio de gasolina. Se não tiver esse veículo, eu vou morrer. Não, isso aí os carros vão voar. Eu imagino ainda que os carros vão chegar a voar, entendeu? Vai ter o carro de volta para o futuro, liga, ele vai sair voando. Alguma coisa vai ter desse tipo, o carro movido a água. Inclusive rolou um meme de um vídeo, um cara dizendo, eu fiz o carro movido a água. Que inclusive a repórter diz, vieram alunos da Universidade Federal para conversar com o fulano que inventou o motor na água. Eles querem descobrir como foi que isso foi feito. Fake news. Só que é um vídeo fake, não tem nada de carro movido a água. E o cara diz, a cada litro de água você anda 500 km. Pelo amor de Deus. Olha só pra isso, gente. Surreal. Pronto, então vamos abastecer com água, né? Isso aí também é a questão dessa situação de muitos veículos, a questão da poluição. Não só a poluição do ar, por causa da queima de combustível fóssil, como também vem a questão da poluição sonora, da poluição também do meio ambiente, porque aí vamos ter pneus, peças, toda uma gama de objetos que vão ser utilizados pelo carro e quando estiverem já saturados, eles vão acabar sendo jogados no meio ambiente. Por exemplo, os pneus são um problema muito grave em vários aterros sanitários, porque não se tem um destino ainda muito fácil para os pneus. Ou seja, tudo isso aí é um problema acarretado exatamente pela grande concentração de veículos nas cidades. E posso só continuar mais um pouco? Mande pra lá. Essa Está descontando na semana passada que ele estava aqui. E essa questão também da mobilidade para facilitar nas cidades é algo que já vem sendo desenvolvido pelas indústrias, que é os carros elétricos. Os carros elétricos, muitos vêm a carros, digamos, porte familiar, 4 lugares, mas as indústrias estão dando maior preferência a carros menores, de menor porte, porque já sabem que futuramente as cidades não vão ter como abarcar os grandes SUVs. Isso aí já é claro desde da pessoa que mora numa mega cidade, numa megalópole, como uma cidade ali pequena, já sabe que os grandes carros, eles vão ter, em dado momento, digamos, a sua extinção. Eles vão ser substituídos pelos carros pequenos. E esses carros elétricos são sempre carros de menor porte, 2 lugares, com um consumo de energia menor, exatamente, dado a esse porte menor, e vamos ter todas essas vantagens ambientais. Não vamos ter queima de combustíveis fósseis, não vamos ter a poluição sonora e também as peças deles são peças que podem ser recicladas. Isso aí já é também uma questão do desenvolvimento das indústrias automotivas. Tem alguém mais aqui com alguma outra solução para a nossa mobilidade urbana? Você fez um levantamento interessante. Bem interessante mesmo, gostei disso. Acho que inclusive os prefeitos de várias cidades deveriam escutar esse podcast. Eles acabaram de receber uma aula sobre alternativas de mobilidade A urbana. nossa mobilidade urbana, a lei vai ser para abril de 2019. É capaz de chegar em abril de 2019 e empurrarem para 2020, porque a cidade não vai integrar nos planos. Se fosse a mesma reunião no Japão, eles teriam antecipado. Na primeira marcação, 2018. Não, mas já tem muita coisa aqui, vamos antecipar para agora, 2 anos antes, eles teriam feito. Bom, agora sim, indicações. Eu dou a vinheta. Dicas culturais. Quem começa? Eu quero indicar o livro que eu citei. O livro se chama Deu, no New York Times. É um livro em português, escrito pelo correspondente do jornal The New York Times no Brasil, Larry Holder. Ele não é mais o correspondente. Esse livro é muito interessante. Eu sempre gosto de ler como os estrangeiros nos observam. Não que eles saibam mais ou que eles tenham autoridade para falar sobre nós, mas é muito bom a gente saber como é que os outros nos veem. Primeiro que a gente fica meio assim, opa, eu não sou tão bacana assim, e é sempre interessante ter um olhar de pessoas que foram, que são de outras nacionalidades. É sempre bom ver esse olhar deles sobre os nossos costumes. O livro é muito interessante, os ensaios são muito
instigantes, curiosos, né? Como eu falei, né, um dos ensaios dele fala da questão de que os jumentos foram expulsos, né, pelas motos nas cidades do interior. E essa é uma questão cultural, né? O jumento, como dizia Luiz Gonzaga, o jumento é nosso irmão, mas bastou chegar ali a motoca 125, ele não é mais nosso irmão, ele foi para BR para ser atropelado pelos carros. Esse é o livro que eu indico. Deu no New York Times, de Larry Hodder. Pronto, eu vou seguindo aí as indicações. Eu tenho uma que não é filme, não é documentário, não é livro, é uma reportagem de um programa da Globo News. O programa chama-se Cidades e Soluções, e um dos episódios especificamente de Cidades e Soluções foi relacionado à mobilidade urbana. Então, as entrevistas que foram feitas, as soluções que foram apresentadas foram fantásticas. Então, para quem está montando aí suas ideias sobre o que é mobilidade urbana, esse programa da Globo News foi fantástico sobre esse assunto. Dá para encontrar inclusive no YouTube, que não escutem que a gente está fazendo pirataria, dando sugestão disso, entendeu? A outra indicação é uma coisa que não está necessariamente ligada à mobilidade urbana, mas a qualquer momento pode aparecer lá, que é o programa Explicando? Da Netflix. Explicando? Explicando, né? O programa Explicando da Netflix, que pega vários temas e começa a desconstruir, falando das referências, como é que foi que aquilo veio a surgir. Possivelmente em algum momento vai começar a falar sobre mobilidade urbana lá, mas é interessante porque fala sobre vários outros assuntos que são atualidade. Então, eu acho que para quem está querendo formular ideia de redação para o Enem, até como referência, ou até mesmo como entretenimento, é um documentário bem interessante para se abordar. Então fica aí a indicação. A minha indicação são 3 documentários de 70 a 90 minutos cada um. Um é sueco, que é o Bike vs Cars, né? Que vai falar de um grupo de ciclistas militantes que tentam resolver o problema da questão da mobilidade, né? Carros e bicicletas no mesmo ambiente, no circuito urbano. E daí eles trazem São Paulo, Copenhague, e vão fazendo essas comparações. Ótimo. O outro documentário é Rio Doce CDU, que é Pernambuco, Recife, acho que conhece, né? É uma linha bem conhecida, e ela atravessa Recife e Olinda pelos bairros periféricos, né? E aí é um trajeto comprido e é uma linha bem antiga. E é um documentário sobre as pessoas que usam essa linha. Aonde esse documentário, Lídia? Tá onde eu não sei dizer. Ele existe. Tá no YouTube, não? Mas na internet possivelmente está no YouTube. Joga no YouTube. Eu acredito que seja no YouTube. Que ótimo. É 70 minutos é brasileiro, né? E é de 2011, mas a linha tá aí praticamente uma vida, né? Se não tiver no YouTube, tá no Vimeo, tá no Dailymotion. Procura, a internet é um poço sem fim. E tem o documentário Junho, o mês que abalou o Brasil, que é justamente aquele mês que os estudantes resolveram ir pra rua, né? E foi no Brasil inteiro, mas a repercussão maior foi em São Paulo, né? E aí é uma referência, porque as pessoas foram pra rua para reclamarem as taxas, né, de ônibus, e faz parte da nossa história e tem a ver com a mobilidade. 30 centavos, né? Isso. E é uma coisa que foi para resolver a mobilidade, né, no Brasil. Enfim, são esses 3 documentários: Bike vs Car, Rio Doce CDU e Junho, o mês que abalou o Brasil. De indicação de um livro, A Evolução dos Transportes no Brasil. Eu utilizei até ele na minha TCC também, da graduação, que ele é de Joseph Barat. Ele fala sobre exatamente a decadência do sistema ferroviário no Brasil. E ele vem exatamente demonstrar que essa decadência do sistema ferroviário foi em detrimento do modal rodoviário. Ou seja, nós vemos nesse livro em que
não se desenvolveu e não se tentou desenvolver a ligação entre rodovias e ferrovias, fazer uma estrutura em conjunto no Brasil. O que se ocorreu foi exatamente uma erradicação de ramais que eram considerados antieconômicos em detrimento de rodovias. Isso aí lembra até mesmo o livro, aqui na nossa região de Petrolina e Juazeiro, que é um livro Opara. E ele fala exatamente da erradicação da antiga ferrovia em Juazeiro, que era um prédio muito lindo que ficava exatamente na orla da cidade, e esse prédio ele foi demolido em detrimento do quê? Da ponte rodoviária que ligaria Petrolina a Juazeiro. E aí se construiu-se uma estação no bairro aqui de Juazeiro, que é um bairro chamado Piranga, e se construiu literalmente um caixão de concreto que não tinha nada a ver com o padrão arquitetônico da ferrovia antiga. Se construiu-se para só fazer essa ligação ferroviária entre Petrolina, que ligava Paulistana, e para Juazeiro. Lembrando que essa ferrovia Petrolina Paulistana não pararia em Paulistana, no Piauí. Ela ligaria até Teresina, a capital. Mas aí o interesse político brasileiro foi tão grande, tão imenso, que até a ferrovia chegou em Paulista, nessa cidade paulistana, no interior do Piauí, e parou. E não se tentou mais desenvolver essa ligação entre duas capitais, que seria uma ligação entre Salvador e Teresina, um grande ramal ferroviário. E nesse livro, Opara, ele vem falar exatamente desse desmanche da ferrovia na cidade de Juazeiro, até que chegou-se um momento em que se desativou a transporte de pessoas, de passageiros, ou seja, em detrimento do modal rodoviário. Mais alguma outra? Já dei duas, para ficar só em uma. Bom, pessoal, é isso. Estamos encerrando mais um podcast. Lembrando que se você quiser interagir com a gente, é só deixar seu comentário no Facebook, ou lá no Instagram, ou no aplicativo, onde você quiser se manifestar, pode mandar sua mensagem, ok? Agradecer a galera que está aqui presente e um abraço. Valeu! Abraço. Oh! Um beijo para todos. Gente,